nós vamos falar sobre recuperação extrajudicial. Eu estou aqui com a minha sócia, a doutora Samária Zagrete, que fica lá na unidade do nosso escritório em São Paulo, lá na Chucri Zaidan, perto do Shopping Morumbi. E eu, Henrique Lima, advogado também, nós vamos bater um papo aqui com você sobre isso. Por quê? Principalmente depois desses últimos casos que foram divulgados na mídia de recuperação judicial, que é diferente, né, mas está relacionado, esse assunto veio bastante assim, está em alta. Agora, nós percebemos que muitas pessoas ainda desconhecem que existe também a extrajudicial. Então, ao lado da falência, da recuperação judicial, existe também essa outra oportunidade, essa outra possibilidade, essa outra via para uma empresa poder, vamos dizer assim, fazer um ajuste, né, no seu fluxo financeiro. E eu chamei uma especialista, né, a doutora Samária Zagrete, que trabalhou muitos anos com isso, veio do mercado financeiro e hoje é nossa sócia no escritório. Quero recebê-la aqui nesse vídeo, nesse bate-papo. Doutora Samária, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, da sua experiência, e vamos falar desse tema, né? Eu acredito que é um tema bastante interessante aí para as empresas que podem estar passando por essa situação que nós vamos descrever nesse vídeo, né, doutora? Isso. Doutor Henrique praticamente já me apresentou, né? Eu sou sócia do escritório Lima e Pego Advogados. Eu fico aqui na unidade de São Paulo, né? Nós estamos ali pertinho do Shopping Morumbi e tenho alguma experiência, né? Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. É, Sou mestre em Direito e advogada já há mais de 20 anos. E esse tema, ele, como o doutor Henrique já mencionou, é um tema que está em bastante evidência ultimamente, não em tanta evidência a recuperação extrajudicial, mas a judicial por conta da RJ das lojas americanas, né? A gente sempre chama RJ recuperação judicial e RE recuperação extrajudicial. Então, eu vou tentar usar essas siglas para não confundir. Mas a recuperação extrajudicial ela também é muito importante e é um instituto que não é muito utilizado, mas por conta de alterações que ocorreram na Lei 11.101, que é a legislação aplicável a esses institutos, em 2020, Lei 14.102, ela alterou a Lei 11.101 e ela trouxe importantes alterações para a recuperação extrajudicial. Então, acho que vamos falar bastante, né, das vantagens desse instituto também. Doutora, para começar já, para a gente ir bem aí no assunto, fala para nós quem é a pessoa assim ideal para usar o mecanismo da recuperação extrajudicial, da RE. O empresário que está endividado, que tem um endividamento grande com bancos, com fornecedores, né, principalmente endividamento bancário. Esse empresário, ele é um empresário bom, né? Seria uma boa escolha para ele se utilizar da recuperação extrajudicial. Porque na RE, ele vai escolher dentre esses credores, né, que são as dívidas onde estão os gargalos dele, né, as dívidas que estão impactando muito o caixa dele, que estão impedindo com que ele consiga fazer o pagamento, muitas vezes de funcionários ou até de impostos que possam impactar a sua operação do dia a dia. Tá? Então, esse tipo de endividamento é um endividamento bom de se trazer para uma recuperação extrajudicial. Doutora, e diz para nós assim, qualquer tipo de empresa pode usar ou é apenas para uma sociedade anônima ou para outra empresa específica? Mas qualquer tipo societário pode usar? Explica para nós. Isso, desde que seja uma pessoa jurídica, né? A Lei 11.101, ela diz assim, que aplica-se à recuperação extrajudicial as regras da recuperação judicial. Então, se aplicam as mesmas regras, qualquer tipo de empresário, desde uma sociedade anônima até mesmo uma microempresa, tá? Ela pode, e aí, obviamente, que para a recuperação extrajudicial, vai se analisar o tipo de endividamento, né? Então, não são todas as dívidas, nós vamos falar mais à frente que não são todas as dívidas que entram numa recuperação
extrajudicial, mas a lei ela não traz exceções para quais tipos de empresa que podem aderir, que podem optar por uma recuperação extrajudicial. Perfeito. E me diga uma coisa, doutora, algo que a gente sempre é, conversa a respeito, tal, quando está atendendo cliente, mas e no agronegócio? Como funciona? Fala um pouquinho do agronegócio nessa questão da recuperação extrajudicial. É claro que eu acho que já vai fazer um link aí com a RJ também, mas fala para a gente um pouquinho, doutora. Com certeza. O produtor rural, hoje, e mais uma vez fazendo menção aí à alteração que a Lei 11.101 sofreu lá em 2020, ele pode hoje aderir, propor, né, tanto uma recuperação judicial como uma recuperação extrajudicial, tá? Então, assim, antigamente, né, o produtor rural ele não poderia porque ele era pessoa física, ele sendo pessoa física, ele não poderia. Então, teve uma RJ muito emblemática aqui no Brasil em 2015 e depois ela decolou mesmo em 2017, em que um grande produtor rural aqui brasileiro, ele entrou com uma recuperação judicial e foi o caso dele que desencadeou a alteração na legislação e que hoje possibilita que o produtor rural ele se registre na junta comercial hoje e amanhã ele já possa fazer tanto propor um plano de recuperação extrajudicial como entrar no judiciário e fazer um pedido de recuperação judicial. Então esse produtor rural que tenha um endividamento bancário considerável, seja porque ele se alavancou para comprar terras, né? Seja porque ele se alavancou para investir na própria estrutura do negócio dele, ele pode chamar esses grandes credores, que são bancos, revendas, né? Grandes revendas de insumos, e trazer esses credores para uma recuperação extrajudicial. Ana, bom demais. Doutora, diz para nós, para o pessoal que está nos assistindo, dá algum exemplo de dívidas que não entram na RE, na recuperação extrajudicial, e outras que entram, assim, as dívidas mais comuns aí dos empresários aí no dia a dia. Assim, no dia a dia, o que o empresário tem, né? O endividamento bancário hoje. O endividamento bancário, ele é totalmente garantido, né? Assim, dificilmente a gente encontra uma dívida, e às vezes sim, encontramos, sim, mas é muito mais comum que as dívidas tenham garantias. E essas garantias, normalmente, elas são garantias hipotecárias, né? Que aí a gente chama de garantias reais, ou garantias decorrentes de penhor, né? E principalmente no mundo agro, o penhor ele acaba acontecendo bastante. E as dívidas também têm garantias fiduciárias. O que é importante ressaltar aqui? Que na recuperação extrajudicial não entram alguns tipos de dívidas. Então, quais dívidas, para ser bem resumida aqui, bem pontual, não entram na recuperação extrajudicial? Dívidas garantidas por garantias fiduciárias, como cessão fiduciária, alienação fiduciária, não entram também na recuperação extrajudicial os contratos de adiantamento de câmbio, os contratos de adiantamento de câmbio à exportação, e também não entram aquelas dívidas fiscais e também dívidas trabalhistas, a não ser que dívidas trabalhistas e dívidas também decorrentes de acidentes de trabalho tenham sido previamente negociadas no sindicato, ou seja, tenha ocorrido uma negociação coletiva antes. Se houver negociação coletiva, elas podem sim estar dentro de uma recuperação extrajudicial. Mas, resumindo, esses são os tipos de dívidas que não podem, tá, estar dentro de uma recuperação extrajudicial por definição de lei, tá? Aqui não é nem ajuste entre credor e devedor, é porque a própria lei afasta. Mas, assim, quando fala das dívidas com alienação fiduciária, fiscais, trabalhistas, tal, parece, então não entra nada. Entra um monte, né, doutor? Fala aí para nós, o normal que a gente costuma atender junto e que aparece aí nessa área? Quais são os tipos de dívidas? Vamos dar exemplo aí às vezes, alguém que está nos assistindo, que está passando por uma situação dessa e queira, sei lá, usar esse mecanismo, buscar alguém de confiança para fazer esse procedimento, o que ele pode incluir aí? Dá uns exemplos para nós, doutora, por favor. Claro. Então, muito embora essas dívidas específicas estejam afastadas,
o endividamento de um empresário, ele não se consiste no endividamento totalmente tomado por garantias, né? Então, assim, dificilmente o inventário ele vai dar todo o seu patrimônio ou todo o seu recebível em garantia. Então, ele vai, normalmente, se ele vai dar recebível em garantia, ele vai dar 30%, 40%, ele nunca deixa tudo o que ele vai, todas as entradas dele cedidas fiduciariamente para uma instituição financeira, para um credor dele. E também ele vai ter, ao invés dele dar o patrimônio dele todo em alienação fiduciária, normalmente ele constitui uma garantia que é tão boa quanto, mas, mas que não onera tanto o patrimônio dele, que é a hipoteca. Então, assim, todas as dívidas que estejam garantidas por hipoteca, penhor, ou que não tenham nenhum tipo de garantias, todas essas dívidas estão dentro de uma recuperação extrajudicial. E aí você, empresário, se você olhar no seu contexto de dívida, você vai ver que tem muita coisa que dá para entrar, sim, numa recuperação extrajudicial. Doutora, vamos lá então. Atendemos o cliente, né, combinamos os honorários, acertamos tudo, vamos avançar nisso, assinou procuração, mandou a papelada para nós analisar, os contratos, os endividamentos, os atos societários e tudo mais. E aí, o que é o primeiro passo? Como que faz? Dá um exemplo aí breve assim de como funciona o passo a passo para o cliente entender como que funciona esse mecanismo. Claro. Bom, então, assim, feito toda essa parte preliminar de conhecer quem é o cliente, né, e a empresa e o tipo de endividamento, e aí, assim, a gente entendendo que é viável, sim, para esse empresário a recuperação extrajudicial. Então, esse escritório contratado, no caso, assim, se nós formos contratados para esse cliente, nós elaboramos um plano de pagamento para apresentar para esses credores, porque como o próprio nome diz, a recuperação extrajudicial, ela é um instituto em que o empresário chama os credores para propor uma forma de pagamento da sua dívida. Então, nós elaboramos esse plano de pagamento com justificativa, né, por que que ele está recorrendo a essa ferramenta legal para fazer o pagamento para os credores, e aí de forma bem técnica, isso é colocado num documento que é enviado para esse credor. Normalmente a gente, e é isso que normalmente precisa ser feito, registra esse plano de recuperação no cartório de títulos e documentos e depois envia para esses credores que o empresário está convidando para fazer parte dessa recuperação extrajudicial, para que ele tenha acesso às informações desse plano de pagamento e a forma como essa dívida será paga. E aí, uma vez que esse credor tomou conhecimento de que o empresário pediu, então, propôs o seu plano de recuperação extrajudicial, aí esse é o momento de conversar, começar a conversar com esse credor. E aqui é importante, doutor Henrique, o seguinte, e por isso que eu digo, é sempre bom que o empresário e diga para nós quem são os seus credores e quais são os credores que ele tem mais acesso, que conhece o seu negócio e que ele tem a certeza de que esse credor vai é, avalizar, né, esse plano e que ele vai acreditar na empresa. Por quê? Uma vez proposto esse plano, se o empresário conseguir a adesão de um terço dos credores, dos titulares do crédito, né, de cada classe, né, ele já consegue uma suspensão do pagamento, né, de execuções, né, de protestos, enfim, de todas essas questões relacionadas à mora em relação a todos os credores que ele chamou. E a lei diz assim: se ele conseguir que um terço dos credores que ele chamou já de cara digam assim, olha, eu estou ok e eu vou com você nesse plano, eu compro esse plano. Então, com esse um terço, ele já consegue ter um fôlego. Então, ele consegue ter acesso ao que lá na recuperação judicial
o empresário consegue simplesmente com o juiz deferindo o processamento da recuperação judicial. Então, aqui, se ele tiver um terço aderindo, um terço dos credores de cada classe aderindo, ele já consegue, então, ter esse fôlego, né? Ele já consegue dar uma parada, porque ele não vai ter execução, não vai ter penhora dos seus bens, não vai ter, enfim. E quaisquer execuções que estejam em andamento, essas execuções também são suspensas. E aí, mas aí nada é tão simples, né? Ele vai ter que se comprometer com esses credores, que no prazo de 90 dias ele vai conseguir que pelo menos mais da metade, olha só, mais da metade dos credores, de todos os credores que ele chamou, de cada classe, mais da metade de cada classe, também façam adesão ao plano que ele propôs. Tá? Então, se ele conseguir, ele tendo esse um terço e ele conseguindo fazer com que a adesão dos outros aconteça pelo prazo, lá no prazo de 90 dias, ele já tem um fôlego, ele consegue fazer um trabalho bem tranquilo com esses outros credores. E aí tem uma pergunta que se costuma fazer: e se o prazo de suspensão que a lei traz é de 180 dias, e ele tem 90 dias para negociar. A lei diz que pode ocorrer a prorrogação desses 180 dias uma vez mais apenas, e aí ele vai trabalhando com esses credores, ainda que o prazo de 90 dias se prolongue, ele vai estar mostrando para todos os credores que ele tem a intenção de levar esse plano para uma homologação judicial. Então, as ações continuarão suspensas e ele vai trabalhando a homologação para conseguir levar para o judiciário. Doutora, então, você comentou aí a questão de ter um terço logo de cara ali, a gente chama de prima facie, né? Logo no início já, Isso. ok? Depois metade para que em 90 dias ali para conseguir. Mas assim, as pessoas falam, doutor, como que é a questão dos 3/5, né? Então conta para nós como que funciona. Ou, por exemplo, quanto desses credores, qual o percentual, né? Qual a proporção que ele precisa ter de anuência desses credores para poder, assim, impor aos outros que aceite as condições, né? Eu acho que eu já respondi um pouco, mas explica para nós sobre isso. Olha, uma das alterações importantes que a 14.112 trouxe para a Lei 11.101 foi justamente isso. Antigamente falava-se nessa questão dos 3/5. Atualmente, ele precisa de maioria absoluta. Então, o que é maioria absoluta? Mais da metade. Mais da metade é 50% mais um. Então, assim, ele obteve um terço lá atrás, já de cara, para conseguir suspender as suas dívidas. Se ele conseguir mais da metade dos seus credores, e aí, assim, mais da metade dos créditos de cada classe. Então, se ele tiver credores com garantia real, uma classe, credores quirografários, outra classe, credores microempresa. Então, ele tem três classes, ele tem que ter mais da metade em cada uma dessas classes, dos créditos de cada uma dessas classes. Se ele tiver, ele já consegue levar para o judiciário a homologação desse plano. E aí, o que acontece com o restante, né? Vamos colocar os 48%, então, dos 49, 48, né? 48% dos credores. Essa recuperação, esse plano, eles vão acabar ter que aceitando. Se o juiz homologar a aprovação de mais da metade que esse empresário levou para a homologação, ela vai acontecer o que a gente chama o que a doutrina chama também de homologação impositiva, ou seja, impõe para os demais credores, porque a aprovação foi expressiva e a lei diz que é mais da metade. Então, se ele conseguiu mais da metade, ele terá, desde que preenchido requisitos objetivos e subjetivos da recuperação extrajudicial, e é isso que o juiz vai analisar quando o empresário leva o plano para a homologação, ele vai conseguir ter a sua RE homologada e esse plano será imposto para os demais credores, ou seja, eles vão ter que cumprir o formato proposto. Perfeito. Então, assim,
deixando bem claro, porque às vezes quando se fala, né, ainda de RE, né, de recuperação extrajudicial, tem gente que fala, ah, doutor, mas conseguir os 3/5 é muito difícil, né? Então, assim, em 2020, eu não lembro que mês que foi que mudou isso, né? Mas em 2020 passou a ser mais da metade, ou seja, já facilitou bastante, né? Lá no artigo 63 lá da lei, mudou, então, a proporção. Então, sempre que as pessoas falam, e os 3/5, né? Que tem que conseguir, que é o grande, eu não vou conseguir tudo isso. Hoje facilitou bastante, né? Metade mais um, né? 51% já conseguiria isso daí. Então, se uma pessoa deve, vamos dizer assim, para 4 bancos, para quatro Uhum. ou para 3, se você deve para 3 e 2 aceitarem, o terceiro vai ter que aceitar. Se deve para 4 bancos, 4 fica difícil, né? Porque daí teria que ficaria, se forem dois, fica meio a meio. Aí você deve para 5 bancos, 3 aceitando, né? Então já facilita. Então, assim, metade já é uma coisa que, vamos falar assim, se torna muito mais viável. E isso é por tipo de credor, né? Não é por valor da dívida que considera, né? Não é o valor, a expressão, para um deve 10 milhões e para outro deve 1 milhão. Não, ali, na hora, conta igual, né? O peso deles, né? Essa é uma dúvida que sempre surge, tá? Em recuperação judicial e extrajudicial, existe essa contagem aí por cabeça, tá? Que a gente fala por cabeça, e por valor de crédito. E essa conta se faz bastante lá na recuperação judicial quando ocorre a situação de Crandall, tá? Em que o empresário ele não conseguiu obter a quantidade de votos necessárias, né? Ou seja, o que ele precisaria para aprovar a recuperação, e aí muitas vezes o juiz aplica a prova RJ por Crandall, e aí ele vai fazer uma contagem não só do valor do crédito, mas também por cabeça. Aqui na recuperação extrajudicial, não tem essa diferença, tá? E não existe Crandall aqui na recuperação extrajudicial. Aqui a contagem é pelo valor do crédito. Então, assim, se você tiver, por exemplo, numa classe garantia real, se você tiver um credor que detenha 90% dessa classe, o crédito dele represente 90% dessa classe, você precisa ter aquele credor contigo, para que você tenha a sua RE aprovada. Tá? Então, aqui não é por cabeça, aqui é por valor de crédito. Tá? Então, assim, se tiver 10 credores e um credor representar 90%, não adianta você ter o ok dos outros 9 credores. Você precisa que aquele credor de valor maior aprove o teu plano. E isso, doutora, a gente fala que é para, assim, nós, claro que não vamos citar nomes, né? Mas aquele cliente que uma vez comentou assim para nós, ele falou, olha, então eu vou fazer dívidas pequenas em outros bancos, para eu conseguir negociar com eles, e ter a aprovação do maior, lembra? Então, assim, esse jeitinho, o brasileiro é muito É criativo. isso. Então, assim, ele tem uma grande dívida, um banco público, e então, assim, esse era irredutível, né? Porque tinha uma certa garantia ali no crédito. Agora, então, assim, essa ideia, né? Assim, quem falou isso e assistir vai saber quem é, mas a gente não está dizendo nomes. Mas assim, para criar dívidas pequenininhas para conseguir essa maioria dos créditos, porque é o valor que vai considerar. Doutor, O e legislador pensou justamente nisso, tá, doutor Henrique? Para que as pessoas não fizessem esse tipo de manobra. Tá? Então, assim, o Crandall lá na RJ, na recuperação judicial, é a única situação em que ele precisa, mas aí ele tem também que preencher um determinado percentual de aprovação. Ele precisa ter o número por cabeça e por crédito também, vai ter um mínimo a observar, mas aqui na RE não. Aqui ele precisa de mais da metade de valor de crédito da classe. por outro lado, é bom também, porque se ele deve para um bastante, ter uma boa relação com ele. E qual que é o, vamos explicar agora, né, independente dessa questão aí da manobra, tal, vamos defender o espírito da lei, né, a mens legis, aí, como a gente fala na academia. Qual que é a ideia? Esse grande credor,
é a pessoa que mais tem interesse em, né, em não levar prejuízo, em a empresa não ir para RJ ou para falência lá no último caso. Então, se esse grande credor entende que é viável o plano, que vale a pena aceitar, seria injusto que os pequenininhos ali, que representam quase nada, dobrasse ali, cruzasse os braços e falasse, eu não quero saber não, tal, ou nem dar atenção, porque o crédito é pequeno, Justamente. ele fica lá. Então, assim, não é só essa questão de uma manobra, né, às vezes que o brasileiro pode pensar, mas tem essa ideia aí de proteger, porque o grande objetivo de uma RE, de uma RJ, é preservar aquela atividade, né, com os empregos, a geração de empregos, a geração de valor para a sociedade, o recolhimento de tributos e tudo mais, apesar de que o tributo não entra nesse tipo aqui na RE. Mas, doutora, agora vamos falar um pouquinho do plano que a gente faz ali antes de apresentar o plano de reestruturação, antes de apresentar para os credores, né? A questão assim de dos profissionais que a gente usa junto ali, faz um trabalho multidisciplinar para mostrar algumas peculiaridades. Fala disso para nós também. Isso é importante, doutor Henrique, que o empresário saiba assim que terá uma equipe trabalhando para deixar esse plano bem técnico e justificado para esses credores. Então, assim, normalmente, quem que conhece os números da empresa? Então, normalmente, com um contador, né? Pode ser, nem precisa ser o contador da empresa mesmo, mas assim, um contador que conheça de números, de projeção, de fluxo de caixa. Porque se eu proponho a pagar, eu tenho um endividamento, por exemplo, de 5 milhões, e eu proponho pagar esse endividamento em 6 anos, com taxa X, com haircut, né, com um desconto de Y. Como que eu cheguei nesse número? Né? Como que esse número ele não pode vir do além? Então, assim, eu preciso demonstrar, principalmente para o credor bancário, né, que eu cheguei àquele número baseado em questões objetivas. Então, para isso, nós advogados, nós fazemos um trabalho interdisciplinar com contadores, com economistas, e aí desenhamos em conjunto um plano que se mostre sustentável, principalmente para quando esse credor e toda a equipe dele, né, desse credor, que vai fazer a análise, todos os analistas que vão trabalhar em cima desse plano para entender se ele é viável ou não, se vale a pena esse credor comprar e aderir a esse plano, comprar a ideia, né, comprar a proposta, aderir a esse plano, ele tem que a gente tem que mostrar quais foram os subsídios que nos levaram a propor que o pagamento será daquela forma. Então, essa normalmente assim, é um trabalho feito em equipe entre os advogados, né, advogados que tenham conhecimento na matéria, obviamente, contadores e economistas. É bem importante, né, doutor, assim, qual é o grande objetivo desse plano que a gente, na parte jurídica, faz, o economista, o contador, na parte deles? É assim, o banco, o credor, o fornecedor, ele não vai, assim, se você apresentar e pedir um desconto, dá um desconto, muitas vezes não vai ter interesse nenhum em renegociar. Agora, se você vem com, vamos falar assim, um laudo, né, um plano fundamentado, com números, mostrando por que que a empresa entrou naquele cenário, o que vai acontecer, isso eu acho que é o mais importante até, Sim, que a gente tenta deixar isso bem assim convincente, é o que vai acontecer se esse banco, se os bancos ou os fornecedores, ou seja lá qual classe que a gente colocar na negociação, o que vai acontecer se eles não aceitarem? Daí nós vamos mostrar que a empresa vai entrar, né, na inadimplência, de repente pode ir para uma RJ ou até mesmo para uma falência, e no final é prejuízo para todo mundo. Então, assim, é importante isso ficar muito claro. São dois pilares, né? Três, explicar o porquê para dar a justificativa, explicar o que vai acontecer se não aceitar e provar, deixar bem demonstrado que pelo fluxo de caixa, por tudo aquilo que a empresa tem, é possível a empresa cumprir aquilo que ela está propondo. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. Doutor, você já falou sobre classe e tal,
mas fala para o pessoal que está nos assistindo sobre, é assim, que não, que a pessoa pode escolher fazer só de uma, duas, três classes, ou qual classe ela quiser de negociação. Porque às vezes nós já atendemos casos assim que tem cliente que não quer mexer com os fornecedores. Então, assim, não necessariamente é obrigado a colocar todo mundo ali. Explica um pouquinho disso, doutor, também. Isso é. Primeiramente, é importante ressaltar que, mesmo de uma classe de credores, você não precisa chamar todos, né? Então, você pode, de bancos, se você tiver, vamos assim, ser até no extremo, se tiver 20 bancos como credores, você não precisa trazer os 20 bancos. Mas os que você trouxer, esses, e aí isso é importante, tá? Cada classe que você trouxer, você tem que tratar de forma paritária. Tá? Então, se você tiver só dívida com garantia real e você quer resolver o problema da sua empresa, porque você tem muita hipoteca e isso está engessando a tua operação, porque você não consegue vender, você não consegue, enfim, deslanchar a tua operação porque está muito engessado, você pode trazer só os credores com garantia real. Ou, ou não, você não quer mexer com os credores de garantia real, você pode trazer só os quirografários. Mas você escolhe quem você vai trazer. Então, você pode trazer apenas os quirografários e a microempresa, você pode, dentro dos quirografários, você pode tirar alguns fornecedores ou até todos os fornecedores. Doutora, quem são os quirografários? Fala aí para o leigo que está nos assistindo. Ótimo. Os quirografários são os credores, não vou falar que eles são menos favorecidos, mas eles são os credores que não têm nenhum tipo de garantia. Tá? Então, se você emitiu uma duplicata, um cheque ou um contrato mesmo, qualquer tipo de contrato, se não tiver uma garantia de hipoteca, assim, é o crédito que a gente fala, um crédito careca, né? Um crédito sem qualquer tipo de garantia. Pô, mas logo essa expressão, né? Tinha que falar outra coisa. Não sou eu que digo, é o mercado, hein? É o mercado que fala, que chama de dívidas carecas. Gostei da expressão, viu? Dívida careca. Mas vamos falar agora uma outra situação, então. Ok, conseguiu lá, conseguiu fazer essa negociação, tudo, entrou com pedido para o juiz homologar o plano, aliás, tem que entrar, né, com pedido para o juiz homologar o plano. É, Você comentou aqui bastante dos hipotecários, como que fica a disponibilidade do empresário poder vender alguns bens, alguma coisa, quando ele entra com uma RE? Na RJ tem uma situação, mas no caso da recuperação extrajudicial, que eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Explica um pouco. Importantíssimo. Na recuperação judicial, a partir do momento em que foi deferido o processamento, nenhum imóvel da empresa pode ser alienado, né, pode ser vendido sem a autorização judicial. Na recuperação extrajudicial é totalmente diferente, né? Os créditos que não estejam, não tenham ali as suas garantias dentro da RE, quaisquer outros bens, eles podem ser vendidos normalmente. Então, o empresário ele pode se dispor do seu patrimônio. E aqui dentro da recuperação extrajudicial, o empresário ele pode propor no plano a alienação de unidades produtivas, né, o que a gente chama de UPIs. Pode constituir UPIs e vender. Então, por exemplo, se é uma rede de supermercados e ela precisa de se desalavancar um pouco, então, ela pode combinar com os credores que para que ela consiga pagar ou ela consiga adiantar parcelas do plano o pagamento de parcelas do plano que ela propôs, ela combina com os credores a venda de alguma unidade dessa rede de supermercado. Então, isso pode acontecer. Agora, é importante que na aprovação do plano, ela não pode impor àquele credor que está dentro da RE a alienação da garantia dele. Tá? Ela tem que preservar isso, só se ele autorizar, mas ela não pode impor isso para ele. Tá? Mas os outros bens podem ser vendidos tranquilamente, sem precisar de autorização dos credores da RE ou de outros credores. Perfeito. Nós já tivemos situação assim com rede de postos, né, de combustível também. O proprietário gostava bastante de comprar os concorrentes, chegou uma hora que estava com
com compromissos grandes demais, né? E acabou precisando fazer liquidez. Mas, doutora, é, agora vamos falar uma situação seguinte. Primeiro, existe limitação de prazo no parcelamento, na proposta, ou a pessoa faz algo que ela considere, vamos falar assim, viável para que o outro lado aceite, porque não é imposto, né? A não ser que tenha ali uma quantidade mínima, que nós já falamos, metade mais um, né? A maioria aceitando. Mas dentro daquela maioria que vai aceitar, tem algum limite dessa negociação? De quanto essa empresa pode pedir de desconto? Quanto que ela pode pedir de parcelamento? Não, é o que você disse, doutor, é bom senso, né? Ela conhece o credor dela, ela sabe com quem ela estará negociando, então não adianta ela querer propor um plano para pagar em 15 anos, esse credor não vai aceitar, ela precisa dele para aceitar. Como eu disse, ela precisa de, no mínimo, 50% mais um. Então, ela vai ter que trazer um plano viável, né? Ela, não adianta ela apresentar um haircut aí, um desconto um deságio de 80%, que esse credor vai falar assim, olha, eu não vou receber só 20% do meu crédito, ele não vai concordar. Então, ela tem que demonstrar para ele, olha, eu consigo pagar, do que eu te devo, eu consigo pagar 60%, ou seja, eu preciso de 40% de desconto. E aí ela vai justificar, por isso que eu disse da importância da gente ter um trabalho interdisciplinar com outros colegas, né, contadores, economistas, para mostrar para esse credor que somente ela consegue pagar só 60% da dívida. Então, é o bom senso mesmo. Uma. Agora, fugindo um pouquinho do assunto mais importante, quando você falou de o credor não vai aceitar 80% de deságio aí, de desconto, é assim, é claro que existem casos e casos. Dependendo da situação, da catástrofe financeira, às vezes, que a empresa está passando, isso pode acontecer. E, inclusive, a gente percebe, né, doutora, que já fugindo um pouco da recuperação extrajudicial, mas vindo para a reestruturação de dívidas pontuais, que a gente faz também, às vezes tem caso que consegue negociar aí redução de 90% de dívida. Daí, é claro, a gente sempre analisa se é dívida antiga, dívida nova, qual tipo de garantia que está envolvido. Outra coisa, doutor, que eu chamo a atenção é que às vezes também o credor, o devedor, pensa assim: olha, mas tem garantia ali, tem hipoteca tal. Nós já tivemos situações em que, quando foi analisar a fundo, aquela garantia era fraca, por mais que parecia que tinha uma garantia boa, o banco viu que ele ia ficar de mão abanando. Por quê? Porque a garantia, claro, por uma série de situações, né, específicas, ela não era tão boa igual pensava. Então, tem muita coisa para analisar, né, doutora? Com certeza, porque assim, talvez o momento em que o banco ou outro tipo de credor pegou esse bem como garantia, não existia um endividamento fiscal, não existia um endividamento trabalhista. Então, pode ser que no momento em que esse cliente traga esse endividamento para análise, a gente identifique, olha, aqui é uma boa situação de ou fazer uma reestruturação sua direto com esse credor, ou até mesmo uma RE, porque esse credor ele sabe que a garantia dele não é boa, ou o valor da garantia hoje já é ínfimo em relação ao valor histórico atualizado da dívida. Perfeito. O que mais que é importante aqui a gente abordar? Vamos falar agora, doutor, assim, quem que você vê que seria assim a pessoa ideal para optar por uma recuperação extrajudicial, por uma RE? Quem que você vê assim que é quem está nos assistindo, tal, e dá uma dica, ó, se você passa por tal situação, tal, isso aqui é viável, na sua opinião, doutora? Primeiramente, é importante falar dos requisitos subjetivos, né? Então, assim, não adianta você ter o perfil de devedor que seria é, apto, que seria interessante ter utilizado o Instituto da Recuperação Extrajudicial se ele não preencher os requisitos subjetivos da lei. E aí a lei diz o seguinte, que primeiramente precisa ser empresário, né? Precisa pelo menos estar inscrito na junta comercial pelo menos por 2 anos. E sendo empresário rural, né, produtor rural, ele pode ter o registro hoje e propor
o plano amanhã, mas ele precisa comprovar por alguns, seja imposto de renda, livro caixa digital, enfim, todos os documentos contábeis, que ele exercia há mais de 2 anos a atividade empresarial rural. Mas, além disso, ele não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, ele não pode ter proposto plano de recuperação extrajudicial nos últimos 2 anos, não pode ter sido condenado por qualquer tipo de crime falimentar, seja enquanto sócio ou administrador de uma empresa. Então, assim, são requisitos que precisam ser observados antes, e aí a gente faz essa análise antes. Mas, ultrapassadas essas barreiras, então vamos chamar de barreiras, esses requisitos, o empresário importante aí, que para ele seria bom optar pela. Barreiras, mas assim, que na prática a gente vê que são fáceis de preencher. 2 anos, nunca tivemos isso. Sim, Não ser condenado por crime, tal, tal, tranquilo. Né? Não ter entrado com outra, é situação muito específica, então geralmente é tranquilo, né? Então não é, apesar de ser, são requisitos, mas são barreiras baixinhas, vamos falar assim, né? isso. É que qualquer empresário naturalmente preenche, né? Mas é sempre bom alertar que existem esses requisitos e que eles devem ser assim analisados antes, e aí a gente faz essa análise. E aí, o empresário, então, que tem um endividamento considerável, que esteja aí estrangulando o seu caixa, parcelas altíssimas de financiamento bancário, ou até mesmo um endividamento muito alto com determinados fornecedores, esse é o tipo de empresário que é importante ele fazer essa opção pela recuperação extrajudicial. E ele olhar, né? Assim, se as dívidas estão é, sem garantias fiduciárias e normalmente não tem aí operações de câmbio, né, de pagamento à exportação, não, mas assim, adiantamento de câmbio, tá? Se esse tipo de operação também não entra, como eu já disse, né, os créditos que estão excluídos. Então, se o endividamento dele não estiver dentro das exceções, ele é um bom perfil para aderir aí, para propor um plano de recuperação extrajudicial. Perfeito. Doutor, eu estava olhando aqui nossas perguntinhas aqui, os tópicos que a gente havia elaborado. Eu acho que esgotamos bem ali o assunto. É claro, se deixar, nós vamos ficar falando aqui um dia sobre Sim. o assunto, né? Mas vamos agora deixar a deixa, né? Fazer um pleonasmo aqui para quem quiser fazer um comentário no canal do YouTube que a gente vai postar esse vídeo, ou no Instagram. Fique à vontade para entrar em contato conosco, para tirar alguma dúvida. Às vezes um colega advogado que tem um cliente que pode se encaixar nisso, quiser trabalhar conosco em parceria, podemos fazer, estamos abertos a isso. Às vezes, um contador que tem um cliente, um economista, um assessor de empresa que tem um cliente nessa situação e quer fazer algo, né, junto também, estamos à disposição. Vamos falar um pouquinho do nosso escritório. A doutora Samária fica em São Paulo, ali atendendo, a gente atende o Brasil todo a partir de São Paulo, principalmente, mas eu fico aqui em Curitiba também. Nós temos o nosso outro sócio, o doutor Paulo Peglo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde é a nossa unidade assim maior hoje. Nós temos unidades também em outros lugares, mas as principais a gente costuma dizer que são essas. Então, quem tiver interesse em buscar mais informação, fazer alguma parceria, quiser fazer uma análise da situação para ver se é viável ou não, fique à vontade para nos procurar. Né, doutora? Dá o seu recado final para a gente encerrar esse vídeo aqui. Só complementando, a gente fica super à disposição também, assim, em relação aos colegas, né, que quiserem debater o tema, tirarem suas dúvidas. É um tema que não se esgota numa conversa, né, num vídeo de poucos minutos como esse, mas que a gente com certeza faremos novos vídeos para explorar outras nuances, não só da recuperação extrajudicial, mas da recuperação judicial também e outras vários temas que foram trazidos com a alteração da Lei 11.101 lá em 2020, pela 14.112, e teremos aí muito o que conversar ainda nos próximos vídeos. Tá bom? Doutora, muito obrigado. A gente Eu se que agradeço.
breve, estamos falando todo dia, várias vezes por dia, mas logo, logo a gente está junto presencialmente de novo. Abraço para todo mundo que nos assistiu e a gente fica aguardando vocês também no próximo vídeo.